Fala galera, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui agora do meu surf na banheira. Acabei de surfar, não deu muito certo, mas pelo menos eu surfei. Vou deixar minha prancha aqui. Vou lá tomar um banho, porque tem que se higienizar pra gente poder apresentar aquela aula bonita do módulo 3. Tá bom? Fala galera, tudo bem com vocês? Agora eu tô melhor, mais relaxado, banhozinho tomado, higienizado e vamos para nossa aula do sétimo ano de unidade de conservação. Eu começo a aula falando sobre o desmatamento no Brasil. Por que foram criadas essas unidades de conservação? Porque o Brasil sofre uma série de processos de desmatamento. E aí esse processo vem desde o seu descobrimento. Se você parar para pensar e analisar nos livros de história, já falam sobre a retirada de pau-brasil e o envio para a Europa. E com isso você vai perceber que, dentro desse contexto, por exemplo, você está um exemplo assim, mais notório, que é a mata da nossa região, só existem apenas 7% de Mata Atlântica em todo o Brasil. Ou seja, 93% foram totalmente destruídos. Tá? Destruído só pelo processo de colonização? Não. Pela expansão das cidades, porque a maior parte das cidades do Brasil estão no litoral e assim por diante. Uma das coisas assim que foi bastante importante devido a esse processo de desmatamento que o Brasil vem sofrendo ao longo dos anos é a criação do Código Florestal. Então o Brasil, o que os legisladores fizeram? Eles perceberam que se eles não fizessem leis para poder conter esse avanço, para poder conter esse desmatamento, automaticamente a gente ia perder quase toda a nossa vegetação. Como a gente vem perdendo, a gente tem visto ano passado a derrubada de árvores e as queimadas na Amazônia. Então, assim, existem leis, embora que muitas vezes não são cumpridas, mas elas vêm assim sendo um pouco mais rigorosas. E a gente vai trabalhar um pouquinho nessa primeira aula sobre como surgiu o Código Florestal e assim por diante, tá? E esses tipos de leis existentes. Vamos lá. A primeira aula eu quero falar o quê? O que é o Código Florestal? E aqui, logo no primeiro item, eu boto assim: é a lei que institui regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa no território brasileiro pode ser explorada. Por quê? Ah, professor, não pode mexer? Pode mexer, mas tem que estar dentro das regras. Ou seja, você vai ver na aula 2, na videoaula 2, que existem unidades de conservação de uso sustentável e existe unidade de conservação que você não pode fazer nada. E aí a gente vai começar a trabalhar esses tópicozinhos na aula 2, mas voltando aqui. E como esse código foi feito? O primeiro código foi feito em 34. Esse primeiro código, ele visava que fosse preservado 25% das terras da sua propriedade. Só que qual o grande problema? Ele não dizia qual era esses 25%. E o brasileiro, como sempre, muito esperto, ele preservava onde não tinha nada. Ou seja, aqueles 25% às vezes que tinha de vegetação nativa, ele não preservou. Então, assim, sempre o ser humano, a gente vive dando jeitinhos para poder fugir da legislação. Mas, uma coisa interessante, ele vem sendo aperfeiçoado, as leis vêm sendo, assim, um pouco mais duras, só que mesmo assim a gente ainda tem um grande problema, que é a questão da fiscalização, tá? Ele sofreu, tá? Ele sofreu mais ou menos algumas alterações no decorrer, e a última alteração foi feita em 2001. O que acontece? Ele acaba com essa alteração feita, ele redefine dois conceitos: reserva legal e APPs, que é o que a gente vai falar no próximo slide. O que é reserva legal? Todo imóvel rural deve manter uma cobertura vegetal. O que é isso, professor? Lembrando que a gente não está falando de área pública, a gente está falando de área particular. Por quê? Existem as áreas públicas, mas existem áreas particulares também que têm reserva. Ah, eu tenho uma casa em Búzios, meu terreno é completo por vegetação, eu posso tirar? Não! Mas tem pessoas que tiram, às vezes por desconhecimento ou às vezes por maldade. Então a gente tem que começar a trabalhar essa questão. E aí, o que são APPs? São áreas que, mesmo particulares, você não pode mexer em hipótese alguma. Por quê? Ela tem grande interesse e relevância para a sociedade. Tá? Professor,
O que você pode ter como... Qual é a relevância? A gente vai ver nos próximos slides. O que leva em consideração? Mata ciliar, nascentes, restinga, encostas e topo de morro. E detalhe, a legislação municipal ela pode ser mais restritiva do que a federal. Vou citar o exemplo de Búzios. O topo de morro no Código Florestal hoje é 100 metros, em Búzios é 50. Então tem pessoas com terrenos, assim, terrenos maravilhosos, que não podem construir nada porque ele está em topo de morro. E aí a discussão, é pressão política e assim por diante. Mas a legislação, enquanto não muda a legislação, não dá para construir. E aí, vamos olhar aqui a APP. Mata ciliar, tá? Aqui é a mata ciliar. Aqui é uma área de restinga. Aqui é uma área de encosta. E aqui é o topo de morro, tá? Esse desenho vai mostrar o que é uma APP para vocês. E aí, eu passo assim, o que é o K? A gente está falando da parte urbana. Existe a parte rural. Existe uma série de fazendas que tem vegetação nativa. E o K é onde o proprietário ele faz um cadastro e se compromete, tá? E se compromete a manter aquela reserva. E aí o governo acaba, como é que eu vou dizer a você? Ele acaba tendo acesso às informações e observando a movimentação. E todo proprietário ele tem que ter dependendo da região, um valor específico de vegetação nessa propriedade. Mesmo que ele não tenha mais, ele tem que reflorestar. Então, é uma das medidas para poder não perder o quê? Os mananciais, não perder, às vezes, as nascentes dos rios, não perder a característica daquela região. Galera, espero que tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as unidades de conservações de uso sustentável, tá? E de proteção integral. Um forte abraço, que Deus te abençoe.